Olá, 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 pessoal, tudo bem? Vamos lá, estamos de volta aqui nas lives e vamos essa semana fazer exercícios práticos. Ai, meu Deus do céu, será que dessa vez vai dar certo? Né? A gente fica pensando tantas coisas que a gente faz, fica elaborando. Você faz agenda, depois você desfaz a agenda, depois você faz agenda, depois você desfaz a agenda. Aí você organiza, aí uma parte dá certo, outra parte vai dar errado. Aí você começa a ficar desesperado. Vamos desmistificar as coisas. Vamos simplificar as coisas. Vamos tornar as coisas prazerosas. Vamos tornar a autoanálise prazerosa. A autoanálise é algo prazeroso. É muito bom identificar o que é bom, mas também é muito ruim identificar o que é ruim. Não, é bom identificar o que é ruim. Porque quando eu identifico o que é ruim, eu consigo mudar. Então, sejam bem-vindos aqui, boa noite, chame as pessoas que você ama, que você quer ver melhor, chame as pessoas que você quer ver receberem mais informação, mais formação. A gente precisa ter um semestre diferente. Se você parar para pensar, a gente vem de um semestre estranho, não é? De repente, você colocou lá o ano de 2020, um ano bonito, né? Ano de 2020, maravilhoso, chique até, 2020. Aí você olha, vai janeiro, vai fevereiro, começa março, todo mundo te resolve colocar em casa. E você fala, fique em casa. Após 15 de março, em São Paulo pelo menos, né? A gente tá falando do Brasil e teve quarentenas com inícios diferentes. E aí passa março, abril, maio e junho. Aí você passa 4 meses em casa. E assim, claro que de maio pra cá indo saindo um pouco mais. Não sei se na hora certa ou fora da hora certa, mas enfim, talvez a gente precisasse ter tido algo mais rígido no começo para depois já em maio liberar. Ninguém sabe muita coisa, só que a tua vida muda. Então eu tô fazendo um panorama primeiro com você sobre isso. E teu plano de ação 2020 tá transbordando. Vou dar exemplo meu básico. Eu tava com uma viagem super legal marcada para agosto. Desmarca tudo. Não tem como, mesmo sendo agosto. Desmarca algumas situações. Começa a mudar as minhas finanças. Alguns para melhor, outros para pior. Começa a iniciar um monte de conflitos, de situações que precisam ser resolvidas, corre para resolver situações de banco, corre para resolver situações da família, corre para resolver situações de escola de filho. Os meus filhos começam a estudar em casa, olha que loucura, né? Só tá me deixando nervosa com essa live, não é pra você ficar nervoso, não. É pra gente gerar soluções. Aí começa aquela correria das escolas e daquela coisa de você saber como é que você vai redistribuir teu dia. E eu tô falando de todas as coisas que eu vivi também. Como é que você vai distribuir suas atividades, como é que você vai distribuir, como é que você vai balancear dentro de casa família, dentro de casa trabalho, dentro de casa cuidados pessoais, dentro de casa alimentação, que eu não estava acostumada a ser todas as alimentações. E você vai começando a perceber que tudo veio para dentro de casa, tudo veio para dentro e eu preciso começar a resolver, e eu vou resolvendo, porque no primeiro momento qual é o nosso natural? Ir resolvendo. Eu vou resolvendo o que tá na minha frente, o que me parece urgente, e aí eu vou deixando as coisas importantes às vezes. Quando eu vi, entrei num conflito familiar muito sério, quando eu vi, entrei num conflito profissional muito sério, quando eu vi, entrei num conflito financeiro muito sério. Por que eu tô falando todas essas coisas para vocês? Porque tudo que você está vivendo é normal. Para o momento é normal. O normal nesse momento é isso. É um estado de conflitos e mudanças. E aí, fecha junho. E aí entra um segundo semestre, que tem muitas esperanças. Um segundo semestre que precisa que você passe por um ciclo. Nós vamos falar sobre isso agora, né? Um segundo semestre que exige que você acredite nesses novos ciclos que vão acontecer e que você coloque energia nele. No sentido de acreditar, no sentido de organizar, no sentido de estabelecer.
E aí, você não pode começar nada novo sem autoanálise. Por isso que eu falei de exercícios. Exercícios que vão fazer a sua mente produzir uma ação. A tua mente precisa ser, ela precisa ser estimulada a produzir uma ação agora. Porque você tem um semestre pela frente. Se nós contarmos os 31 aí, você tem praticamente 6 meses de 30 dias. A gente ia fazer a live a semana passada, passamos para essa. Mas se você parar para pensar, você tem aí 6 meses e você tem aí uma necessidade de projetar uma nova energia sobre esses 6 meses. Você tem situações de resquício que vão precisar ser enfrentadas, tem situações que precisam ser ajustadas, tem situações que você vai precisar voltar a restaurar a tua crença, que você precisa crer, tem situações que nunca mais vão ser iguais. Meu Deus, não quero ouvir isso, é real. E tudo que você enfrentar, tudo que você trouxer para o enfrentamento, você vai ter vitória. Tudo que você trouxer para o enfrentamento, você vai ter vitória. Pode ser que a vitória não aconteça no dia e na hora que você quer, mas as vitórias vão acontecer. Então, o nosso primeiro exercício hoje é sobre analisar. Se você tiver um papel, uma caneta aí, é legal você ter, porque você vai enxergar na sexta-feira todos esses exercícios acontecendo juntos. Ó os meus pedaços de papel. Como eu tenho criança em casa, eu tenho papel verde, tenho papel amarelo, tenho canetas coloridas, né? Ah, a senhora é doida. Falei, não, é que eu tenho criança em casa. Não tô pedindo pra você ter canetas coloridas nem papel verde, né? Mas eu tenho papel azul, verde, rosa e amarelo na minha casa, porque eu tenho criança que faz trabalho de artes na escola. Sabe como é que é? Tá? E aí, você começa pela análise. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar memorizar o que eu vou falar. Sua mão tem 5 dedos, eu gosto de usar no máximo 3, 4 ou 5 tópicos, porque você memoriza, tá? Essa semana nós vamos usar o analisar, coloque aí. Nós vamos usar o elaborar, que é você fazer um plano de ação. Você vai usar o acreditar, porque o acreditar é você olhar para aquilo e ver se você tá acreditando no que você tá falando e fazendo. Você vai olhar para o visualizar. Você consegue enxergar onde você quer chegar? Ai, meu Deus, não, minha mente tá cansada. Muitas vezes a gente sente a mente cansada. Você já sentiu a mente cansada? Alguém te fala algumas... Aí você fica agressivo. A pessoa te fala assim, olha, eu preciso sentar com você para resolver um problema, assim, 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 aí você já bate. Pá! Ai, não, vamos resolver amanhã, não, já resolvi, não, já não entendi. Por que você bate? Porque a tua mente... Muitas vezes ela está cansada. E na mente cansada, você simplesmente chuta o balde, como se diz por aí, né? E a gente vai chutando o balde de um jeito que a gente tem dificuldade de entender. Eu vou mudar de lugar aqui, porque eu não quero essa conexão mudando aqui. Então eu vou lá pra baixo, porque hoje eu tô sem fone, vocês viram, né? O que é a falta do meu fone hoje? Chama desorganização. Eu não vi que não estava carregado. Entendeu? Como não é só você que se desorganiza, né? Muito importante. Hoje nós vamos falar então do analisar. Então memoriza isso. Analisar, acreditar, elaborar, acreditar, visualizar e aí deixar o reorganizar. O que é o reorganizar? O reorganizar vai ser necessário algumas vezes, não uma vez, né? E aí eu vou me desmistificar na sexta-feira o reorganizar, tá bom? Então vamos lá para a nossa elaboração. Uma sugestão para vocês. Eu peguei um papel sulfite aqui e eu distribuí em 4 pedaços, tá vendo? Precisa ser assim? Não. Pegue uma folha sulfite, faça 4 quadrados ou divida ela só com a caneta aí em 4 ou 5 áreas, né? Porque para você poder saber o que você vai analisar e elaborar e depois acreditar, visualizar e reorganizar, nós vamos estabelecer o que você vai fazer. Então hoje nós vamos analisar, isso mesmo, analisar. Gente, olha só, quando você vai para uma prova, quem teve na faculdade, quem estudou, quem ainda estuda, sabe disso. Quando você vai para uma prova, o que a prova, a avaliação faz com você? Ela te analisa, não é isso?
Ah, mas como assim? Ela te analisa. Eu pergunto pra você, lembra aí das suas provas, você sempre tirou 0? Eu tenho certeza que a maioria de nós não. Você sempre que passou por uma prova, tudo que você fez foi errado? Então, qual é o nosso mal na autoavaliação? Autoanálise ou autoavaliação é a mesma coisa. Eu me analisar ou eu me avaliar é a mesma coisa, tá? Qual é o segredo disso? Ponto número 1. Eu não posso fazer um levantamento só das coisas ruins. Se na média das suas provas na escola ou na faculdade, você tirava uma média de 6, 7, você concorda que de 10 perguntas você acertava 6 ou 7 e aí você errava 2 ou 3? Por que a gente quer ficar batendo na tecla de que tudo é ruim? E de que tudo não deu um monte de coisa errada? Não! Sempre que você começar uma autoavaliação, uma autoanálise pelo que é errado, pejorativo ou precisa mudar, você não tá dando combustível para você andar. Eu gosto de distribuir, eu falei em 4, mas eu pessoalmente gosto de distribuir em 5, tá? Mas isso é a tua escolha. Eu quero que você anote aí 4 áreas da tua vida. Exemplo, no primeiro quadrado, área da saúde, é uma área da tua vida, concorda? Que é corpo físico, saúde. Segundo, área família. Eu gosto de usar essas, mas você pode usar 20 áreas, tá? Terceira, área espiritual. E quarto, área profissional e financeira. Se você tiver essas 4 áreas, já vai estar muito bom. Então pensa, vou escrever aqui no meu papel, saúde, eu vou trabalhar com essas, você trabalha com as áreas que você quiser, tá bom? Tá? A segunda, espiritual, que é importantíssima, a sua relação com Deus, sua relação com a igreja. Eu posso trabalhar área de relacionamentos? Pode. Posso trabalhar ministerial? Pode. Posso trabalhar financeiro especificamente? Pode, tá? Eu tô te dando exemplos das minhas. Então, eu vou trabalhar saúde espiritual, familiar, que é uma área muito séria, muito importante. Tem coisas na área familiar que a gente não quer enfrentar. Aliás, tem coisas na área familiar que a gente não quer nem ouvir falar, né? E profissional e financeira, eu vou trabalhar junto. Posso trabalhar profissional e financeira separado? Pode, tá? Então, aqui, pra gente visualizar meus quadradinhos, ó. Eu fiz 4 quadradinhos, rabisquei, mas eu normalmente costumo passar tudo pro meu computador ou pro tablet e depois deixar registrado. Mas eu gosto de rabiscar primeiro porque eu erro, porque eu acerto, porque eu mudo, né? Então, no exercício de autoanalisar, escolha pelo menos 4 áreas. Quero escolher 5, escolha. Quero escolher 6, escolha. Quero escolher 3 áreas, escolha. Mas pense em áreas da tua vida, situações da tua vida. Saúde é uma coisa, né? Saúde mental, saúde emocional, saúde física, são vários tipos de situações, mas saúde é saúde, tá? Quando a gente fala de espiritual, a gente fala de Deus, da minha relação com Deus, da minha relação com a igreja. Eu posso incluir ministério, eu posso incluir o tipo de... como é que é o meu chamado, como é que se eu tô agradando a Deus, se eu não tô agradando a Deus. Vida é espiritual, tá? Profissional financeira, tem que incluir dinheiro? Tem. É muito ruim. Eu tenho um prazer enorme no que eu faço, mas eu não ganho dinheiro. Complicado, né? Você precisa fazer o curso de coach financeiro, né? Eu ganho muito, mas eu não tenho prazer em nada que eu faço também. Complicado. Tá faltando um ponto de equilíbrio. Então, profissional e financeira é uma área importantíssima de você analisar. E em quarto, a área familiar, porque é o seguinte, a não ser... não, mas eu moro sozinho. Mas você mora sozinho, mas você tem família, você tem pais, tem mães, tem irmão, você tem tio, você tem avô, você tem bisavô, né? Então você tem a família, ela existe, gente, tá? Família não é só quem tá dentro da minha casa. A família existe, tá ao meu redor, tá ao meu derredor e tá ali. E pode não estar morando... Aliás, eu posso não estar vendo há anos, mas ela existe, ela é real, né? Você não foi chocado, você não saiu da galinha, graças a Deus, né? Bispo, mas é que tem tantas situações na minha família. Porque os familiares às vezes são difíceis, mas nós também somos. Nós não somos os únicos difíceis da Terra, né?
Nós temos quem é difícil igual a nós, né? Então, depois que você distribuiu as áreas, então, ponto 1, você entendeu que você não fez só coisas ruins no primeiro semestre. O primeiro semestre tiveram várias coisas boas. Segundo, você distribuiu a tua vida em 4 áreas das quais você quer investir no segundo trimestre. Você distribuiu em 4 coisas que você quer investir. Eu quero investir na saúde, eu quero investir na vida espiritual, eu quero investir na família, eu quero investir na vida profissional e financeira. Aliás, eu preciso investir nessas 4 coisas aqui em outro nível, tá? Agora que você fez esses papéis e que você distribuiu isso, a primeira coisa que você vai fazer é balancear. Entenda que você ainda está analisando, você não está fazendo planejamento estratégico no primeiro dia. Tá? Hoje você está balanceando, você está trazendo para tua mente o que é produtivo, você está trazendo para tua mente o que não foi, o que não foi. A análise é importante porque sem análise o teu plano de elaboração fica frágil. Você elabora, mas você não tem um resultado de acordo com a tua avaliação. Então o teu plano não está em cima da realidade, tá? Por que eu analiso? Porque eu trago a essência da realidade, o que aconteceu. E, gente, quando eu tô falando de análise, não é para você analisar 3 anos atrás, é o primeiro semestre. O primeiro, tá? Quando você analisa, você em cada área dessa, escreva aí um F de fraqueza e um F de força. Fraqueza, vamos fazer assim, ó, bem simples, força. As coisas mais simples são as que mais funcionam, viu? Toma cuidado, às vezes a gente quer elaborar demais e não funciona nada. Então, eu coloco assim, ó. Pode ser em cima força ou fraqueza ou vice-versa, mas você vai sempre anotar primeiro as forças. Então, tem lá, na minha saúde, 3 fraquezas e 3 forças. 3 fraquezas e 3 forças. Pra minha vida espiritual também, 3 forças e 3 fraquezas. Tá? 3 forças que estão na minha vida profissional e 3 fraquezas. Na minha vida familiar também, 3 forças e 3 fraquezas. Puxa, mas e aí? E agora? Como é que vai ser isso? Olha que loucura isso. Você vai precisa ser 3? Pode ser 1. Mas 3 é a base média. Você vai pegar, depois que a gente terminar aqui a live, e você vai escrever pelo menos 2, uma sugestão. Às vezes, quando você não acha força nenhuma, significa que a sua autoanálise é inadequada ou insuficiente. Porque quando você só vê coisas ruins e críticas em você, você não sabe se analisar. E quando você também só vê coisas boas, positivas e maravilhosas em você, você também não sabe se analisar. Se você a cada 6 meses, não vamos falar de 1 ano, fizer uma crítica construtiva em relação a você mesmo, você vai construir um espírito crítico adequado. Eu tava fazendo uma live aqui com a Márcia 2 sextas-feiras, há 2 semanas atrás, e a gente tava falando sobre você desenvolver na criança o espírito crítico de ela aprender a tomar decisão, aprender a falar sim e saber o porquê que tá falando sim, falar não e saber porquê que tá falando não. Muitas vezes, lá na sua infância, o seu espírito crítico a teu próprio respeito não foi desenvolvido o suficiente. Então, ou você é uma pessoa que super se elogia, ou você é uma pessoa que sempre se deprecia. E a autoanálise é trazer a Amanda para o equilíbrio. O que é bom na Amanda e o que é ruim na Amanda. O que pode melhorar na Amanda e o que tá pior na Amanda. Então, eu preciso encontrar uma Amanda equilibrada, que tem coisas a melhorar hoje e daqui 6 meses não vai ser mais as mesmas coisas que precisam melhorar, que se Deus quiser já vou ter melhorado aquelas, mas vão ter outras a serem melhoradas. E quando você só elogia, o teu senso de orgulho tá desequilibrado. Porque você vê só coisa boa e você também não tá com senso crítico. Então, só que isso que eu tô explicando aqui pra vocês hoje parece simples, mas isso pode não ter sido formado em você. Formado no teu caráter. Isso pode não ter sido formado na tua personalidade. Isso pode não ter sido formado nos teus valores. E aí, quando você vai fazer uma coisa simples, você se complica, você se perde. Então, por que eu separei áreas? Para você não se perder. Papéis rasgados, que legal. Tô uma agenda gigante aqui, gente, olha. Então, por exemplo, vamos dar exemplo de força. Uma força na saúde.
Eu consigo levantar bem no horário. Quer ver um outro exemplo de força na saúde? Eu durmo bem à noite. Saúde, você precisa meditar o que é. Saúde é alimentação, no mínimo, tá? Falando de físico. Alimentação, exercício físico e sono. Básico mínimo de saúde. Nós podemos até depois entrar em vários pontos específicos mais pra frente, em coisas que você tenha dúvida, vai deixando lá no history as dúvidas, porque a gente pode ir respondendo na semana, tá? Então, força, eu durmo muito bem. O que é dormir muito bem? É dormir muito? Não, eu consigo deitar e dormir, eu sonho, meu sono é profundo, eu não acordo a noite inteira, tá? Isso é um bom ponto de saúde, ó. Eu como muito bem. O que é comer muito bem? É comer bem? Muito? Não. É você talvez comer certo, né? Frutas, legumes. Por exemplo, eu não como tão bem assim, preciso melhorar. Porque não gostava de comer bem? Não, por causa que nas minhas distrações de tempo não estava melhorando. Então eu preciso melhorar, ok? Então é uma força. O que é minha força e minha fraqueza? Quando você vai para a parte profissional e financeira, vamos lá? Parte profissional e financeira. Uma força, o meu salário é bom. Uma força. Uma força, o meu horário de trabalho é bom. Eu gosto do que eu faço. Uma força. Então, o que são forças? São as coisas boas, positivas que estão naquela área da tua vida. Elas são positivas, elas te fazem bem. Elas te animam, né? Eu gosto do que eu faço, é uma coisa que te anima. Eu ganho bem, é uma coisa que te anima. O meu salário dá para as coisas que eu preciso, é uma coisa que te anima, tá? Então, o que te animar é força. E o que é fraqueza? Já vou explicar. Então, vamos para a vida familiar. Eu consigo organizar bem minha rotina. Eu tenho um bom diálogo com meu marido. A minha relação com os meus pais de diálogo está boa. O clima com os meus filhos é muito agradável. Então, quais são forças da tua família? Coisas que são fortes, que elas estão firmadas, que elas são firmes dentro da tua casa. Coisas que estão fortes na sua vida espiritual. Eu oro todos os dias. O que é esse orar todos os dias? Só que quando você for por uma força, você pensa o que você está falando, tá? Então, coloca lá a força espiritual. Gente, isso aqui você faz em 30 minutos. Faz hoje mesmo, senão amanhã você já começa a se perder, tá? E aí, ó, eu vou falar pra você, por Deus, não desiste das coisas. 5 dias, 30 minutos, você já quer desistir na terça-feira. Quanta gente aqui já não consegue entrar na terça-feira? Pelo amor de Deus. Você tá fazendo um plano pra tua vida ser melhor no segundo semestre. Eu tô fazendo comigo também, tô precisando melhorar um monte de coisa. Nós não somos super-heróis e não sabemos tudo. Muito pelo contrário, quanto mais coisa a gente melhora, mais a gente acha pra melhorar. Graças a Deus. Se a gente parar de melhorar, nós vamos morrer. Porque nós temos que nos aperfeiçoar até a estatura de varão perfeito, né? Que a Bíblia diz. Então, você está em aperfeiçoamento, você está em crescimento. Então, pense sobre isso. Vida espiritual. Não, a minha leitura bíblica no primeiro semestre foi muito boa. Não, olha, eu consigo ver o culto, eu tô bem na parte espiritual, eu consigo ouvir a palavra. Não, olha, eu tenho ouvido Deus. Então, o que é a tua força na vida espiritual? Coisas que estão boas, que estão positivas. Entenderam? E aí, pra gente terminar... Preste atenção, não saia daí. O que são as fraquezas? São os pontos que estão te incomodando. Então, exemplo. A minha vida de oração não está boa. Ela é durante o dia, falando com Deus o dia inteiro, mas eu não paro 10 minutos com Deus, nem na hora de dormir. É uma fraqueza. Por quê? Porque está te incomodando. Aquela situação está fraca dentro de você. Ela não está te agradando. Ela está... naquele processo de angústia, naquele processo de ansiedade, né? Vida profissional, eu não consigo saber o que fazer para ganhar dinheiro. Pode ser isso. Eu fui demitido, não sei nem por onde começar. É uma fraqueza, né? Eu estou mal qualificado para o mercado, né? Eu não estou identificando o que eu preciso fazer para crescimento profissional. Eu não sei a diferença, eu não consigo me organizar com a diferença de renda e salário. Renda não é salário, hein? Vai fazer o curso de coach financeiro. Renda é uma coisa, salário é outra. Salário é um tipo só de renda.
tá? Família, eu não consigo chegar num diálogo claro com meu marido. A minha vida sexual não tá boa. Eu não consigo organizar a rotina com os meus filhos. Já tentei 4 formas diferentes e não deu. O que tá sendo fraco? Na fraqueza, não anote mais que 2 por área. Porque você vai ter que dar foco em elaborar algo que a cure, algo que a transforme, algo que a faça ser saudável, ok? Então, o que eu preciso de você para amanhã e o que você precisa? Eu preciso de você para amanhã, porque eu vou embora daqui, eu vou dar aula agora de coaching financeiro, depois eu vou fazer reunião. Mas você vai fazer aí pelo menos 2 forças e uma fraqueza de cada área que você escolheu. Se eu escolhi vida espiritual, saúde, família e profissional e financeira, escreva 2 coisas boas para uma ruim. A cada coisa difícil, você escreve 2 boas. Porque você precisa analisar, você precisa se colocar numa nota 6 aí. Ah, não, mas é que na área profissional e financeira foi tudo ruim. Então aí você foca mais fraquezas lá. E aí você vai olhar para aquilo. Olha, analisa, pensa. Gente, você quer ser uma pessoa que vai crescer na vida? É importante você parar para pensar nos seus acertos e nos seus erros. O exercício que eu tô falando para você, ele é simples. O exercício de amanhã é muito engraçado. Sobre elaboração, mas é muito importante. É assim, é parando e olhando os papeizinhos verdes aqui, ó lá, né? É parando e olhando e depois falando comigo sobre aquilo. Gaste 30, 40, não consigo agora. Vai fazer janta, vai jantar, vai ver filho, vai ver família, vai fazer reunião profissional, não sei. 11 horas da noite vai parar? Tá, 11 à meia-noite. Pare e anota lá as tuas áreas. E pare, olha lá, forças e fraquezas. Por quê? Porque as nossas fraquezas vão ser vencidas nesse semestre. Porque nós vamos trabalhar em cima de vencer as fraquezas e vamos trabalhar em cima de reforçar as forças. Porque você já imaginou daqui 6 meses eu estar conversando com você aqui e você falar pra mim, aquilo que era força virou fraqueza. Ó, minha fraqueza virou força, ficou ótimo, mas aquela força lá virou fraqueza. Opa! Por isso que eu tô pedindo pra você analisar pontos fortes. Porque aquilo que já tá bom, você não pode deixar a peteca cair, como diz, né? O ditado popular. A peteca já tá lá em cima, então você não pode deixar cair. Eu vou tratar a fraqueza, mas eu vou continuar investindo na força. Porque a força já está estabelecida dentro de você. E ela já está resolvida, certo? Então, fatores de coisas que você já resolveu, você não volta atrás. Ok? E fatores das coisas que a gente não resolveu, nós vamos elaborar, nós vamos acreditar, nós vamos visualizar e, quando necessário, reorganizar rapidamente, porque o reorganizando é isso, é a sua capacidade de reorganizar imediatamente sem sentar para chorar. Então, você não tem tempo de chorar, você só tem tempo de ser feliz. Tempo de chorar não dá tempo. Você vai viver 60, 70, 80, 90 anos e você só chora no dia triste e levanta no dia seguinte. Ok? Então, estamos com o horário marcado amanhã para elaborar. Então, você vai escrever pelo menos 2 forças e uma fraqueza por área. Vai meditar no porquê que você está escrevendo naquilo e vai meditar por que você está chegando naquela conclusão. Não só escreva, mas pense por que aquilo está te fazendo mal. E pense também por que aquilo te faz tão bem. Para a gente trazer isso para o equilíbrio e você se desenvolver a cada dia mais e melhor. Chame o seu melhor amigo, chame um amigo amanhã para assistir a nossa elaboração. Se você tem um amigo, mande assistir agora no IGTV. E amanhã nós estamos aqui para elaborar. Opa, plano de ação. Amo o plano de ação. Nós vamos agir contra as nossas fraquezas, ok?